Fala fiel, uma excelente terça-feira. Estamos aqui trazendo aí mais um vídeo no canal com essas últimas informações dessa preparação aí do Coringão para esse jogo importantíssimo contra o Santos lá na Vila Belmiro nesta quarta-feira. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias. Martínez realmente está fora dessa partida, ainda resolvendo problemas particulares em seu país. Além disso, Dorival prepara algumas mudanças aí para esse jogão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com o vídeo. Agora a gente fala do Corinthians. Vou trazer minha amiga Denise Tomás Bastos, está lá no CT do Corinthians, acompanhando esse dia que ontem foi movimentado, hein, amiga? É Zé Martínez que sumiu, né? Depois falou que estava tudo bem, mas estava com um problema com a documentação do filho. Mas aí eu quero saber de você se ele já chegou, porque tinha uma expectativa que ele chegasse hoje. E também as boas notícias, os retornos, né, que o Dorival tem para poder montar essa equipe, que tem desfalque importante, né? Mas enfim, ele está tendo que equilibrar né, as baixas com os reforços nesse momento do campeonato, né, minha amiga? Exatamente, Jô. Boa tarde para você, para todos que acompanham o Taon. Começando pelo Martínez, não voltou ainda, tá? Eu conversei com o empresário dele. Ele sai da Colômbia por volta de 3 horas da tarde. Como são 6 horas de voo, então ele só deve se reapresentar amanhã. O Dorival já não ia contar com ele nesse clássico contra o Santos. Ele teve um problema saindo da Venezuela, indo para a Colômbia, na estrada, indo de carro. Depois teve um problema com a documentação do filho na Colômbia para poder chegar ao Brasil. Ele que nasceu nos Estados Unidos, estava sem uma documentação. E então ele voltou para a Venezuela, agora está sim em Bogotá, vai vir de Bogotá aqui para São Paulo, e a família vai ficar na Venezuela organizando toda essa documentação do filho para depois, durante a semana, no decorrer da semana, voltarem todos, se reencontrarem aqui no Brasil. E aí depois vai ter uma reunião, né, entre o Corinthians e ele para saber se vai precisar pagar alguma multa, alguma coisa, como é que vai ficar definida essa situação do José Martínez, que por enquanto então não voltou para o Brasil, 3 e pouquinho, deve sair lá de Bogotá para vir para cá. Pensando um pouquinho no time agora, acabou de finalizar o treino, Memphis Depay treinou tranquilamente com a equipe, ele que teve, né, minutagem na Holanda, contra a Finlândia e Malta, fazendo gols inclusive nos jogos nessa data FIFA. Contra o Mirassol com o Corinthians jogou 17 minutos, então a ideia é que ele retome aí, volte a jogar pelo Corinthians nesse clássico, mas deve começar no banco de reservas. A gente sabe, né, que tem desfalques importantes do Corinthians, o Hugo Souza, goleiro inclusive, é um deles, tá com a seleção brasileira, jogou hoje pela manhã. Não daria tempo dele voltar, mas também está suspenso desse jogo, tomou o 3º cartão amarelo no último jogo contra o Mirassol. E o Matheus Bidu também está suspenso, está fora. Angileri, Hugo deve substituir ali o Martínez, Angileri e Hugo, e o Felipe Longo no gol, ele que deve fazer sua estreia nessa equipe principal do Corinthians. Felipe Longo que também joga na seleção brasileira, mas na sub-20, hein, Joana? Jogaço amanhã, o Corinthians vai hoje mesmo para Santos, viu? Dorme lá, acorda na Baixada tranquilamente para ir participar desse clássico na Vila Belmiro, amiga. E mais um jogo que vai ser comandado pelo Lucas Silvestre, né? Que o Dorival está suspenso para esse jogo também. Então, né? Ele que já comandou o time contra o Mirassol vai ter a oportunidade de comandar o Corinthians mais uma vez, né? Que é o auxiliar do Dorival Júnior, como a Dedê falou, com esses 2 desfalques, né? Hugo Souza, Bidu e o Zé Martínez, obviamente, que ainda nem chegou ao Brasil. Minha amiga, muito obrigada pelas suas informações aqui no Taon, atualizando aí a preparação do Corinthians para o Clássico. É chato, né? Vamos falar do Corinthians? Na hora, né, meu caro Vessone, Massa, Arnaldo, Martínez, ele apareceu, ele justificou a ausência nos treinos. Ele sofreu um problema na documentação do seu filho e também para cruzar a fronteira da Venezuela com a Colômbia. E também o Garro deve retornar para o duelo contra o Santos. Já Memphis Depay deve iniciar a partida no banco de reservas, está voltando aí de uma boa data FIFA. Começando pelo Martínez, Vessone, aviãozinho, já chegou? Como é que tá aí no aplicativo? Martínez, por enquanto, não voltou ao CT. A programação talvez seja amanhã que ele faça isso. A versão que está rolando é uma versão dele, que por enquanto eu tenho por mim que nem o clube ainda comprou a ideia, porque senão o clube teria transformado isso numa nota oficial. Olha, o jogador entrou em contato, explicou isso e coloca no site oficial dele ou com a assessoria de imprensa do clube. Então, se nem o clube colocou isso, é porque eu acho que o clube ainda não quer esperar a chegada dele, conversar com ele, para saber se realmente a situação foi essa mesmo. Então, de acordo com a versão que é do jogador e que ele está vendendo,
ele fez uma viagem São Paulo, Estados Unidos, depois Estados Unidos, Venezuela, e aí o filho dele não tinha o visto para voltar pelos Estados Unidos, ele teve que ir via Colômbia e fez isso de carro, e aí depois voltou, quando viu não dava para atravessar a fronteira, retornou para poder fazer aonde ele... uma coisa de filme quase, e que o filho dele não teria a mesma liberação. Mas ele avisou passo a passo isso, o Corinthians, ou sumiu? Então, é isso que não está muito claro. Essa versão que chegou, essa primeira versão, quem divulga essa foi um jornalista estrangeiro, que até recentemente foi contratado pelo UOL, inclusive, porque ele é especialista em mercado. Então, foi via esse jornalista que é argentino, que tem muita entrada, né, com jogadores paraguaios, colombianos, venezuelanos e tudo mais. Mas eu tô aguardando o Corinthians, porque o Corinthians tem que informar isso ao seu torcedor de maneira oficial. Por que ele não fez até agora? Será que ele está esperando o jogador chegar com as comprovações todas, que essa é a versão, é a única versão? Tô curioso para saber. O Dorival vai dar entrevista amanhã, depois do jogo na Vila, e certamente vai se pronunciar sobre o tema. Ele não apareceu ainda, é esperado mais amanhã, não estaria ainda com a possibilidade do treino, a não ser que daqui a pouco o Corinthians divulgue que ele apareceu e treinou hoje pela manhã. Mas, obviamente, está fora do jogo. São 10 dias fora do ambiente do clube. Ele vai estar fora do jogo de amanhã, e eu tenho dúvida até quanto ao Atlético Mineiro no sábado, se ele vai também ir para o jogo. O Memphis era aguardado ontem à noite ou na madrugada, chegando aqui em São Paulo, para poder aparecer no treino hoje e aí ser reavaliado. Parte física, com o fisiologista, como ele está. Eu não acho que ele vai começar o jogo, mas eu acho até que ele vai na Vila. Houve até, hoje o Portal Meu Timão traz uma matéria que era uma espécie de um combinado ali entre a comissão técnica do Corinthians e a comissão técnica do Holanda. Cuidar da minutagem. No último jogo antes dele viajar, dá uma segurada nele, e aí deram uma segurada. Ele jogou 25 minutos com o Mirassol. Só que eu preciso que você me ajude aí também na data FIFA. E isso também foi feito. O primeiro jogo da Holanda. Temos uns números. Os dois. Vamos ver na tela uns números para ilustrar Deixa eu ver se é a esse questão da minutagem do Memphis. A seleção tinha como Não, só antes de ver isso daí, que isso é o total dele e tudo mais. O que aconteceu? Na data FIFA anterior, ele jogou 180 minutos. Ele foi praticamente titular os 2 jogos. Deu quase isso, deu 168 minutos. E jogou quase todos os jogos. Aí aconteceu, quando ele voltou, teve o edema contra o Atlético. Dessa vez ele jogou 68 minutos. Ele jogou metade do que ele jogou na data FIFA anterior, porque a Holanda também cuidou dele dessa parte. Então foi um combinado, meio que agora, como jogou bem menos do que naquela outra que deu o edema, por isso que eu tô achando que ele pode ir pra Vila, e esses números mas que coisa civilizada, hein? Uma combinação, o clube que tem o jogador, que cede o jogador para a seleção, chegar e conversar e fazer um acordo. O que a gente tem de história, você tá lá cuidando do jogador e tal, vai para a seleção, se arrebenta, fica 6 meses fora, é uma desgraça. Acontece mesmo. 8 gols, hein? 8 jogos e 8 gols pela seleção a tela aí holandesa. é bem legal, impactante, porque mostra como ele foi firme aí nessas eliminatórias e tudo mais pela seleção holandesa. E o número de jogos dele no Corinthians, não é baixo. Quase 40. O Corinthians tem 50 e pouco. Então, assim, ele não perdeu tantos jogos do clube também no ano, e a maioria deles também como titular. E na Holanda, claro, todos titular. 7 titular, e agora esse primeiro que ele começou no banco. Só que 8 gols e 4 assistências. O ano dele é um ano bom. Se você pegar os números de seleção e clube, gols e assistências, me parece ser um bom ano do Memphis. Aos 31 anos, os números estão aí. A questão é que, para esse tipo de jogador, às vésperas de Copa do Mundo, o diapasão sempre vai mudando, vai pendendo para o lado de seleção a partir do momento que a Copa se aproxima. O ano que vem, então? Então. Então, acho que essa situação, ela precisa, além da questão contratual, precisa ser pactuada de uma forma que as aparições dele no Corinthians não sejam apenas eventuais pelo custo que ele tem. Agora, a cabeça dele, Holanda classificada para a Copa do Mundo, vai estar na Copa do Mundo. Como várias situações a gente já viu no Brasil. Aí parece mais o Rames Rodrigues, né? Não o Oscar. Né? Então é uma situação que precisa ser bem, bem mastigada, porque eu acho que ele funcionou de um jeito
em 2024 e, embora tenha participado de vários jogos do Corinthians em 2025 e de momentos importantes, está funcionando de outro jeito em 2025. Vamos ver como é que fica, porque ele ainda tem contrato com o Corinthians. E o ano que vem tem Copa do Mundo com aquela parada gigantesca. Só que antes da parada gigantesca tem um pedação importante de Campeonato Brasileiro, inclusive, no primeiro semestre. Sequência do Timão, hein, de jogos nessa temporada. Vamos dar uma olhadinha o que tem pela frente. Campeonato Brasileiro, pega o Santos na Vila Belmiro. Depois enfrenta em Itaquera o Galo. Depois viaja a Salvador, pega o Vitória, recebe o Grêmio. Bragantino fora, Ceará em casa, São Paulo no Morumbi. Não é no Morumbi, não. Não? São Paulo é em casa. Não é o Química Arena. É? Então vamos trocar. Foi no Morumbi. Então trocou o aviãozinho pela casinha, hein? Que eu lembrei, Mas daí Foi no Paulista. Faz Outro 3 foi o jogos. do Luciano. Faz 3 jogos na sequência em casa, então Ceará, São Paulo e Cruzeiro. Seria Deve isso? ter alguma coisinha ali. Não, o Cruzeiro é fora. Tá Cruzeiro invertido. é fora, Tá invertido. Foi então. 0x0 em Isso. Itaquera, na Neoquímica Arena. Então tá, tem uma inversão Só ali. tem uma inversãozinha ali, é isso aí. Tá. Mas me parece uma tabela acessível, assim, para você fazer um número de pontos Sim. bacana e depois se dedicar firmemente lá na semifinal, que aí a possibilidade, claro... Aí acabou o campeonato? Não, né? Falta, Tem mais Tem mais... mais 5, né? O Corinthians tem 27 27 partidas, né? Então tem faltam mais 12, vão ter mais 4. Mais 4. Faltam Vamos Mais lá. O Corinthians vai fazer 1 ponto contra o Santos, 3 contra o Galo, 4, 1 contra o Vitória, 5, 3 contra o Grêmio, 8, 1 contra o Red Bull, 9, 3 com o Ceará, 12, 3 com o São Paulo, 15 e 0 contra o Cruzeiro. só uma derrota nesses 15 8 pontos. jogos? Exato. Hã? O que deu em você? Não, estou fazendo análise jogo por jogo. Olha só. É uma excelente pontuação, se Não for é? assim. Aí, com essa pontuação, é preparar tranquilo para a semifinal da Copa do Brasil. Agora Olha lá, já inverteu lá, casinha é o avião. Agora ficou. Mas quantos pontos vocês acham que eu fiquei? Fui muito otimista? Eu acho que, sabe por que até que não? Tá dando um pouquinho mais de 50%, que é o que... É o que... não é... Nós estamos falando de 24, ele falou 15. Um pouquinho mais, deve dar uns 55, 58%. Quanto faria, mal? Nosso querido Roberto Leitão, que está aqui dando um ouvido, Gritando lá. que ele nem um falou, louco. se for isso, ele vai rolar com você no chão do estúdio de alegria. Ah, tá bom. Rolaremos, lindo. Certo? Eu falei que dava um beijo. Ai, garoto. É que eu acho que as coisas têm que ir devagar, Tá bom. devagarzinho, assim, né? E vai evoluindo aos O Corinthians hoje tem 33 com 15 48. Ele iria para as últimas 4 rodadas para cuidar dos seus jogadores para focar na semifinal. 48, não cai mais. E vai para a semifinal. Empata mais 2 jogos, fica 50 pontos, que é o Corinthians, é 10º. Mas aí o que vai dar balizamento muito é a possibilidade do título da Copa do Brasil. Sim. Você imagina, na situação toda que o Corinthians viveu no ano, você ganha um estadual e uma Copa do Brasil no ano, é um negócio muito fora do esperado por todo mundo. Não adianta alguém Sem aqui dúvida. achar que, ah não, eu já esperava. Ninguém esperava um negócio desse no ano que o Corinthians teve até troca de presidente com impeachment teve. Então, Sem nesse dúvida. sentido, você O ano pode fecharia ser- um baita ano. Aliás, o ano pode ser melhor que dos outros, melhor que os outros Pode, 3. que por incrível que pareça, porra. Conversa, o corintiano tem, assim, Em termos de relação, título, né? Sim. em relação ao Garro, que o São Paulino tem em relação ao Lucas. Por exemplo, toda vez que o Lucas cai no chão, o São Paulino tem um frio na espinha, não, agora não sei o que e tal. Tem? Não era isso, né? Mas esse ano tá. Esse ano tem um pouco, sim. O ano passado ele jogou todos, foi a maior minutagem do elenco. Mais que os goleiros até, ele jogou 63 jogos, negócio incrível a quantia. Ele não saía de campo por nada, só que depois a gente descobriu que ele jogou os últimos 15 jogos com infiltração no joelho, tomando injeção para tirar a dor. E aí a conta chegou, teve que se cuidar, viajou, voltou, tá com fisioterapeuta, agora teve panturrilha também. Então eu até acho que ele vai pro jogo, sim, lá na Vila. Eu não acho que ele começa o jogo, mas ele também fica no banco. E aí contra o Atlético acho que já vai ser titular. Mas é um pouco esse sentimento, porque o ano dele é um ano de muito poucos jogos. Você deve ter menos jogos talvez que Lucas e Oscar que nessa... 21, né? 21, Oscar. Né? Eu vou até pegar aqui, mas eu acho que ele tem menos jogos no ano do que o próprio, do que os A dois. questão intrigante é o ano anterior de tanta frequência, a idade, né, baixa ainda, 27. 27, um pouco mais. Né?
Mas é, de fato, surpreendente. Agora é daquele Ele jogador... tem 26. Eu falei menos, mas os dois ainda tem menos que o Galo. Jogou pouco, mas tem 26, tá, no ano. Quer dizer, ser atleta de alto rendimento é conviver com dor, né? A vida toda e saber, Sim. enfim, usar a ciência para tentar minimizar e tal. A Arrascaeta é assim, o Galo seria mais ou menos algo assim, cara que vai ter que nunca vai conseguir fazer uma temporada 100%, sempre sentindo alguma coisa. No caso do joelho, tendinite, é possível que ele tenha que conviver até o resto da vida dele. Cuidando, tira jogos, toma ali um joguinho mais importante, uma infiltraçãozinha, joga. Eu acho que talvez seja essa o futuro dele. Vai conseguir jogar, mas vai ter que tomar sempre fisioterapia, cuidados, tratar na semana. O contrato dele vai até quando? Final de 28 só, eu acho. Tá longo ainda. Renovou um tempo atrás para ganhar aumento, né? Porque veio da Argentina. Acho que o empresário dele não tinha muito jogado no Tajeres. E ele achou que fez um baita contrato. Quando ele pisou no Brasil, viu que um monte de gente ganhava 300 mil vezes a mais do que ele, falou, não, peraí, tem uma proposta, River Plate e tal, e aí foi lá e deram aumento. Os caras, dele. Aí, ó. Olha só, a nossa redação é demais, Isso né? é pós-paulistão, né? Porque aí já pós-paulistão. aí coloca o Lucas Oscar na vala, né? Porque o Paulistão tira um pouco... Eles jogaram quase todo o Paulistão. Né? Isso. 9 partidas de Lucas, 9 de Oscar. Nunca juntos, hein? Nunca juntos. Depois do Paulistão. Tem mais essa. Memphis Depay 24, Garro 16, Neymar 14. Até o Neymar tem mais jogos que o Lucas e o Oscar depois do Paulistão, hein? Agora, vamos só também entender que o Vessone sempre falava sobre isso aqui. O Corinthians nunca mais conseguiu reunir o trio Ternura. Como é que chamava? Trio Parada Dura? Trio Gin. Trio Gin. O Gin. Que agora está em desgraça. Não, o Gin está batizado. Não tá bem tem que cotado. tomar cuidado. O Dorival foi encontrando soluções. A gente fala o Dorival, é que tá. Né? Tem gente que acha... Dorival é bom técnico. Então, Guinegão. Dorival. Na frente dos outros todos. O Bidon de 10. de 10. Angileri, terceiro zagueiro, que também não fazia nunca. Por um time que não pôde mais contratar. Tá? Ele foi encontrando soluções. E esse agora, contra o Santos, ele tem lá o Garro, nessas condições que a gente escreveu, e o Memphis voltando. Vão jogar Bidon e Guinegão. Porque é melhor pro Corinthians que joguem hoje Bidon e Guinegão contra o Santos na Vila. Né? E essas possibilidades não existiam até pouco tempo. Né? Era aquele time, o time que jogou contra o Palmeiras. O resto não adianta. Não, ele foi encontrando algumas... Tem que mandar fazer uma camisa pro Dorival e colocar no espaço do Master atrás, Guinegão. Esse é o maior legado Ele do Corinthians. demais, né? Maior legado. E são dois moleques da base. E a O negão base... do Dorival no Corinthians é o Alisson do Dorival no São Paulo. Também os trabalhos dele tem algumas coisas autorais. O Pedro e Gabigol no Flamengo, legal, ninguém nunca usou. E ele conseguiu. E a utilização da base normalmente se faz um clube por duas maneiras. Por projeto, que eu acho que o Palmeiras faz hoje. Ou por acaso. Ou por desespero. É É assim que se faz o futebol brasileiro. No caso do Corinthians, obviamente, é por desespero. Então o menino André, por exemplo, volante, já se virando, meteu um gol lá contra o Mirassol, também surgindo aí do nada. Colocou essa semana o menino para treinar Gui Amorim, 17 anos. É a maior joia que tem na base do Corinthians hoje, do Sub-17, não é nem 20 ainda. O Dorival falou, vem aqui, migão. Virada do ano aí, Campeonato Brasileiro começa cedo, transfer ban, acho que não vai trazer mais ninguém, quer saber, eu vou preparar esse moleque pro ano que vem já. Mas é assim que faz o trabalho. Se bobear, tá começando a deixar o menino treinar já para pensar lá em janeiro, 17 anos. Joga muito, mas... E vou trazer aqui mais algumas informações do Santos, né, que é o próximo adversário do Timão, nesta quarta-feira, às 21h30, em jogo que será disputado lá na Vila Belmiro. Lembrando, a transmissão da partida será no Premiere e também no GE.TV. Estou trazendo aqui a classificação do Brasileirão. Como podemos ver, a equipe do Santos é a 16ª colocada do campeonato. Em 26 jogos, somou 28 pontos. Está a 3 pontos do Vitória, que é a primeira equipe ali da zona de rebaixamento. Já a equipe do Corinthians é o 12º colocado do campeonato,
27 jogos, 33 pontos. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Santos no Campeonato Brasileiro. A equipe vem de uma derrota para o Ceará lá em Fortaleza pelo placar de 3-0. Desses 5 jogos, uma derrota, 3 empates e uma vitória no clássico contra o Santos. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Corinthians e Santos. Desses 5 jogos, são 3 vitórias do Corinthians, uma vitória do Santos e um empate. No primeiro turno, o Corinthians jogou com o Santos na Neoquímica Arena e venceu pelo placar de 1-0. Já no Paulistão, também o Corinthians jogou na Neoquímica Arena e venceu o Santos pelo placar de 2-1. Enfim, é de suma importância o Corinthians vencer essa partida. O Santos está ali embaixo, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, mas tem um jogo a menos em relação ao Corinthians. Se vencer o Corinthians vai a 31 e ainda tem um jogo a menos. E aí já é algo chato, porque o Corinthians ainda fica ali meio próximo da zona de rebaixamento. Apesar que eu acredito que os 4 times que estão na zona possivelmente serão os rebaixados. E uma vitória do Corinthians dá uma moral, é um clássico e quem sabe ainda almejar uma Libertadores via Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil deixa pra gente pensar somente em dezembro, que é uma chance clara de conquistar um título. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!